Então, dando continuidade, ainda sobre a mudança de fase. Vamos agora voltar à nossa estrutura do curso, falar das propriedades e da matematização. Então, se vocês observarem, duas propriedades também aparecem na mudança de fase. Uma denominada ponto. Uau, o que é o ponto? O ponto, na realidade, trata-se da temperatura em que ocorre a mudança de fase sob pressão de uma atmosfera. Então, nós temos o ponto de fusão, que é quando o quê? Deixo as características do sólido e ganho do líquido, e o ponto de solidificação, que é quando eu deixo as características do líquido e vou para o sólido. Essa temperatura é a mesma. A temperatura de fusão é igual à temperatura de solidificação. E nós temos o ponto de quê? Ebulição e condensação. Ebulição, quando eu deixo as características do líquido e ganho a do vapor. E condensação, processo inverso. Deixo o estado de vapor, as características do estado de vapor, e ganho as características do estado líquido. Lembrando que também a temperatura de ebulição e a temperatura de condensação são iguais. E a outra propriedade é o latente, representando pela letra L. Ok? Nós também temos o latente de fusão. Perfeito? Na realidade, o latente, por definição, seria quanto de energia eu devo ou fornecer ou retirar por unidade de massa de substância para que ela mude de fase. Eis aqui a equação do calor, nós chamamos esse calor latente. O calor latente é aquele que produz o quê? Mudança de fase. Relembrando da nossa aula 6, o calor sensível é aquele calor que provoca variação de temperatura. Então, se vocês observarem, nós temos o quê? Alguns exemplos de latentes. Vamos pegar para a substância água. O latente de fusão, 80 calorias por grama. Qual é o significado físico disso? Para cada grama de água que eu quero que deixe o estado que sólido na forma de gelo e ganhe o estado líquido na forma de água, ela precisa receber 80 calorias. E cada grama de água que eu quiser que deixe o estado líquido e ganhe o estado sólido, que seria o latente de solidificação, menos 80. Significa que eu necessito retirar calor. Por isso que eu falo que o latente de fusão é igual ao módulo do latente de solidificação. O número é o mesmo, 80, ok? Esse aqui eu perco o calor, menos 80. Recebo o calor, 80. E o latente de ebulição? Cada grama de água que eu quiser que deixe o estado líquido e ganhe o estado de vapor, eu preciso fornecer 540 calorias. E o processo inverso? Cada grama de vapor que eu quero que deixe o estado de vapor e ganhe o estado líquido, eu preciso retirar 540 calorias. Por isso, o negativo. Então, o latente de ebulição é idêntico ao módulo do latente de condensação. Eu posso representar isso graficamente pela curva de aquecimento e a curva do resfriamento. Aqui, pensar numa substância no estado sólido inicialmente, uma temperatura abaixo de zero. O que acontece se eu forneço calor para ela? Ela começa a variar a temperatura. Aqui, ó. Então, aqui a substância está no estado sólido, variando a temperatura. Até ela chegar à temperatura de fusão, e isso é importante. A mudança de fase ou mudança de estado de agregação ocorre a temperaturas constantes. Enquanto a substância estiver variando, mudando de fase, não há variação de temperatura. Então, esta seria a temperatura de fusão. Está deixando o estado sólido e virando líquido. Então, nesta fase, eu teria sólido e líquido. A partir daqui, eu só tenho líquido. E, novamente, variando a temperatura. Agora ele está indo da temperatura de fusão
até a temperatura de ebulição. Variando a temperatura na forma líquida. Quando ele chegou aqui, de novo, temperatura de ebulição. Nesta fase, a partir da temperatura de ebulição, eu tenho líquido e vapor. Até eu chegar um momento em que começa novamente a variar a temperatura. Nesse caso, eu só tenho vapor. E como é que seria o gráfico de resfriamento? Eu começo a uma temperatura inicial, a substância está na forma de vapor, inicialmente ela varia a temperatura, até ela chegar agora na temperatura de condensação. Ela está perdendo calor. Observem a diferença da curva quando ganha calor. Aqui então eu tenho vapor mais o quê? Mais líquido. Essa é a temperatura de condensação, não há modificação dela. Até aqui eu tenho toda a substância na forma líquida, ela começa a variar a sua temperatura. Até chegar na temperatura agora de solidificação. Perfeito? E aqui eu passo a ter o quê? Líquido mais sólido convivendo. Perfeito? Estou mudando de fase. Até que toda a substância vire sólido. A partir daí começa novamente a variar a temperatura. Tranquilo? Espero que tenha entendido legal. Um abração. Vamos dar continuidade agora resolvendo os exercícios.